Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso para destravar a sua escrita científica. Se você está com interesse em ingressar no mundo científico, escrever um TCC, monografia, escrever artigos científicos, projetos de pesquisa de mestrado, de doutoramento, de doutorado, ou mesmo escrever dissertações e teses, eu tenho certeza que essas aulas serão para você. Essas aulas que serão exatamente em 2 dias, onde eu vou poder utilizar de um conhecimento que eu adquiri, e aí eu posso dizer para você, a duras penas. Eu aprendi no método clássico científico, ou seja, erro e acerto. Através de erros e acertos é que eu fui realmente aprendendo metodologia da pesquisa e podendo pensar num roteiro perfeito, que é exatamente o que nós vamos ver nessa primeira aula, como montar esse roteiro perfeito. E já convido para a nossa segunda aula, onde eu vou falar sobre os principais erros, o que você não deve fazer de forma nenhuma na sua escrita científica e falar um pouco em como montar na prática um projeto de pesquisa. Portanto, são 2 aulas essenciais e que se completam. Portanto, você precisa tanto dessa primeira quanto da segunda aula, porque elas se encaixam, elas se complementam e vão te ajudar bastante na sua pesquisa científica, na forma de você fazer ciência. Porque, verdade seja dita, ciência não é impossível de ser feita, mas ela é difícil. Ela não é tão simples como escrever um post, como escrever qualquer coisa para a internet. Então, ela é mais complexa. E é exatamente isso que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa primeira aula, sobre fazer ciência, efetivamente. Primeira coisa, essencial para se entender é justamente a questão dos tipos de conhecimento. Uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro, não existe hierarquia entre conhecimentos. Todos têm a sua relevância, todos têm a sua importância. Essa é a primeira coisa a ser aprendida. E dentro de uma ordem, digamos, mais histórica, vamos ter o conhecimento empírico, como sendo talvez o primeiro grande conhecimento, ou seja, alguns chamam de conhecimento empírico, outros de senso comum. São basicamente 4 tipos de conhecimento e completamente diferentes entre eles. No caso do conhecimento empírico ou senso comum, o conhecimento ele advém da observação que as pessoas fazem no dia a dia. Ou seja, eu plantei o morango em colhi tantos meses depois. No outro ano, eu plantei em julho e colhi tantos meses depois. Verifiquei qual dos meses os morangos cresceram mais fortes, mais bonitos. Digamos, foi na primeira hipótese. Maravilha, então eu vou continuar plantando lá em janeiro. Mas por que isso aconteceu? Não tenho a menor ideia. Só sei que é assim, como diz o famoso personagem do Ariano Suassuna, Eu não sei, só sei que foi assim, O do lá do Chicó. É mais ou menos isso o conhecimento empírico. Não se sabe o porquê, mas se sabe que fazendo assim dá certo e o resultado esperado é o alcançado. Temos o conhecimento religioso, que é completamente diferente do científico, porque ele parte de dogmas. Isso é muito importante. O que quer dizer com dogmas? Dogma, é algo que não se discute. Não se discute dogma. Simplesmente se aceita ou não. E não há problema nenhum em relação a isso. Por quê? Porque o conhecimento religioso ou teológico, ele não precisa comprovar nada. É uma crença. Qual a possibilidade de Moisés ter aberto o Mar Vermelho? Cientificamente, nenhuma. Então eu não posso acreditar? Claro que eu posso. Por quê? É um dogma. Percebe? Essas são as questões que diferem o conhecimento empírico, o senso comum, do conhecimento também religioso. E vamos ter também o conhecimento filosófico, que é mais baseado
em reflexões, né? Em pensamento que também não há necessidade de se buscar uma comprovação científica. Na verdade, isso é muito importante. Ele é baseado também na razão. Né? Ele também é baseado na razão. Mas ele não é verificável, como é o conhecimento científico. Então, por exemplo, eu posso discutir filosoficamente a existência de Deus. Eu posso também discutir a existência de Deus no conhecimento teológico, mas serão formas diferentes de discutir. E no conhecimento científico, eu posso discutir a existência de Deus, por exemplo? Claro que eu posso. Mas aí eu preciso comprovar o que eu estou dizendo. Não basta a minha alegação, não basta um pensamento bem feito, racionalmente bem feito. Eu tenho que comprovar o que eu estou afirmando. Seja para confirmar a existência de Deus, seja para negar a sua existência. Então, essa é a grande característica do conhecimento científico. Ele é, por exemplo, sistemático. Há uma metodologia por detrás. Essa é a grande questão. Não é feito de qualquer forma. Há essa metodologia por detrás. Há essa organização por detrás. E se eu usar essa metodologia, uma outra pessoa em outro lugar do planeta deverá chegar à mesma conclusão, não é verdade? Bem, caminhando então, podemos dizer que, como ensinou Aristóteles, todas as coisas possuem uma finalidade. Uma finalidade pura ou prática. Pura é quando melhora o conhecimento, pois permite o desenvolvimento da metodologia na obtenção de diagnósticos e estudos cada vez mais aprimorados dos problemas ou fenômenos. Um exemplo é a própria teoria da relatividade. E uma forma prática de fazer pesquisa, quando elas são aplicadas com determinado objetivo prático, ou seja, a aplicação da energia nuclear. Então, por exemplo, quando foi descoberto o rádio, né, Madame Marie Curie e seu marido e tal, era uma pesquisa pura. Quando Oppenheimer pegou aquela energia nuclear e conseguiu transformar, por exemplo, numa bomba atômica, já estamos diante de uma pesquisa que podemos dizer que ela é prática. Não é verdade? Então, qual é o objetivo, né, de uma pesquisa? O objetivo de uma pesquisa será explicar os fenômenos que ocorrem no mundo existencial. Ou seja, como é que esses fenômenos operam? Qual a sua função e estrutura? Quais as que realizam, né, por que e como se realizam, e até que ponto podem sofrer influências ou ser controladas. Portanto, essa é uma questão importantíssima, que é a seguinte, gente. Uma pesquisa, ela visa sempre, quase sempre, né? A palavra sempre é sempre perigosa, mas quase sempre, responder a uma dúvida, responder a uma pergunta, a uma indagação, a um questionamento, a uma inquietação. Esse é normalmente o grande objetivo de toda e qualquer pergunta. E aqui temos um dos pontos mais essenciais da ciência, que é exatamente o projeto de pesquisa. Bem, como eu mencionei, portanto, deixa eu entrar aqui inteiro. O conhecimento teológico, o senso comum e o conhecimento filosófico são tão importantes quanto, mas não são objeto do que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos fazendo aqui ciência. E ciência requer, como eu falei, requer um método, requer toda uma construção metodológica que os outros tipos de conhecimento não exigem, né? Então, uma coisa que é importante sempre entender, obviamente, né, tem um método de pesquisa, tem a metodologia, mas para fazer ciência, gente, é preciso organização. E organização em termos de ciência advém por um projeto de pesquisa. Olha, pode ser um projeto, mesmo pequeno, rápido. Por exemplo, quando você vai escrever um projeto de doutoramento, né, eu tenho doutorado em Direito, estou terminando agora um segundo doutorado em História. Então, faço bastante isso, além de
tenho mais de, sei lá, mais de 1.000 orientandos ao longo da vida de graduação, especialização, mestrado, doutorado. Sou professor de metodologia da pesquisa, tanto aqui no Brasil, quanto sou, né, orientador também em Portugal, em Cabo Verde, em África, enfim. Eu faço ciência há um bom tempo, né? E posso dizer para vocês, é claro que difere um projeto de pesquisa para um artigo científico para um doutorado. Um projeto para doutorado. Difere, obviamente. Entretanto, os elementos são basicamente os mesmos. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eles são basicamente os mesmos. Mas a profundidade que você vai discuti-los dentro de um projeto é que vai mudar. Mas seja para escrever um artigo científico, seja para escrever um projeto ou mesmo uma tese de doutorado, há que se escrever um bom projeto de pesquisa. Um bom projeto de pesquisa é essencial e vai resolver mais de 50% do seu problema. Por quê? Porque com um bom projeto de pesquisa e depois com um bom sumário prévio, você já está pronta para escrever a sua pesquisa. E aí não vai ter dúvidas, não existirão dúvidas, porque você sabe exatamente como, por que você vai escrever e o que vai escrever em cada capítulo e subcapítulo. Essa é uma questão, então, muito importante. Então, voltando aqui, sem projeto não existe pesquisa científica. Imagine fazer uma casa sem projeto de construção antes. Parece absurdo, não? O mesmo se aplica à pesquisa científica. Quando não fazemos o projeto e já iniciamos a pesquisa, a probabilidade da pesquisa acabar sendo superficial, recheada de senso comum e opiniões, panfletária e sem rigor científico é enorme. Portanto, antes de iniciar uma pesquisa, o projeto ele é simplesmente, gente, imprescindível. Imagina, você está construindo uma casa e quando você vê, esqueceu de fazer a porta, esqueceu uma janela, ficou um cômodo sem janelas. Isso pode acontecer? Claro que pode, se você não fizer um projeto para construir a casa. E o mesmo se aplica à ciência. O que vai acontecer se você começar a escrever sem ter um projeto muito bem feito? O resultado é um só. Você vai entregar para o orientador vai riscar uma porção de coisa. Seja com a canetinha, se ele for no modo antigo, ou se for no modo tradicional, cheio de rabiscos vermelhos pelo Word. Portanto, quando você faz um bom projeto, você evita opinião. O que é opinião? Opinião você diz assim, porque o Brasil é corrupto. Tá, mas de onde você tirou esse dado? Quem escreveu isso? Quem pesquisou? Quais as variáveis? A gente vai ver isso tudo, tá? Mas quais as variáveis? Da onde você tirou essa informação? No Brasil tem tantos milhões de pessoas passando necessidade. Da onde existem essas informações? O que você afirmar num texto, você tem que comprovar. Não basta achismo, não existem achismos na ciência. Como também não existe uma pesquisa que seja panfletária. Por exemplo, você vai escrever um artigo porque você defende uma tese por causa da sua religião. É um equívoco. Na verdade, você não está fazendo ciência. Você está fazendo um discurso panfletário. Não tem problema nenhum fazer. Mas você tem que ter em mente que isso não é ciência. Você está escrevendo a partir do conhecimento religioso ou teológico. Ok? Ou a mesma coisa, por exemplo, quando Spinoza escreve a sua ética e vai explicar como ele entende Deus, ele não está preocupado em comprovar cientificamente Deus, e sim filosoficamente. Essas são questões essenciais para se entender e fazer pesquisa científica, né? Em primeiro lugar, não queira abraçar o mundo. Isso aí é muito forte. Não queira abraçar o mundo. Conseguir delimitar bem o tema da pesquisa é o primeiro e um dos mais importantes passos para que a pesquisa possa se desenvolver bem e o pesquisador consiga obter êxito. Um tema mal delimitado é quase certeza de uma pesquisa superficial que pouco irá acrescentar. E o pior, corre sérios riscos de não ser admitida,
seja como TCC, artigo científico, dissertação, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Observa aqui, por exemplo, me lembro de um aluno que queria escrever sobre violações aos direitos humanos nos presídios. Ele chegou com esse tema. Eu falei, mas vem cá, vamos lá. Em primeiro lugar, quais violações? Os direitos humanos são vários e diversos. Vamos ter desde direitos políticos até a integridade física do preso. Além disso, vamos ter também, por exemplo, qual país vai verificar essas violações? Será no mundo inteiro essa pesquisa? Será no Brasil? Será no estado do Rio? Estado de São Paulo? Aonde? Percebe? E aí, senão a pesquisa fica muito grande, fica impossível de ser feita. Basicamente impossível. E aí vamos restringindo. E aí vamos investigar a violação a direitos políticos de presos no presídio X no município do Rio de Janeiro. Olha o tamanho da pesquisa, como foi diminuindo. Ou seja, ele queria abraçar o mundo. E é normal esse erro. Ele queria abraçar o mundo. E nós fomos cortando. E aí a pesquisa ficou o quê? Ficou factível. Ficou viável de ser realizada. Se eu tenho um tema, gente, toda pesquisa parte de um problema. Não é obrigatório, mas a sugestão que eu sempre dou é: faça uma pergunta. Problematizar é fazer uma pergunta. Então pergunte. Percebe? Pergunte. Isso sempre ajuda a resolver. Por quê? Porque ao fazer a pergunta, automaticamente vem na nossa cabeça o quê? Uma resposta. Toda pergunta tem uma resposta. Mesmo que ela ainda não seja definitiva. Mas ela já tem uma resposta na nossa cabeça. Essa resposta, que ainda não é a definitiva, mas é o que nós acreditamos que vai responder ao nosso problema, nós chamamos hipótese, que é a resposta inicial, é a resposta precária. Por que inicial? Porque a gente ainda vai investigar mais. Por que precária? Porque ainda não temos nenhuma certeza, mesmo quando eu falo certeza científica, que é precária por si só, mas nem isso nós temos. Nem isso nós temos. Então, ela é o ponto de partida, junto com o problema, para você iniciar a sua pesquisa. Você precisa ter, então, um tema, recortar bem o tema, e esse é um dos pontos mais difíceis da pesquisa. Fazer um bom recorte do tema. Isso, no início, o pesquisador neófito acaba tendo essa dificuldade, e ele vai sendo ajudado por um orientador, por um mentor. Né? Eu tenho vários orientandos. Né? Aqui no Brasil, como eu falei, em Portugal, né? Especialmente em Lisboa, em Cabo Verde, África. Então, eu auxilio demais os meus alunos a justamente fazer esse recorte para que a pesquisa possa correr sutil, correr suave. Uma coisa que ele possa se alegrar, mas que seja uma coisa factível. Né? Então, esse tripé, tema, problema e hipótese, é o tripé que inicia a pesquisa científica. Mas nós não paramos por aí. Né? Nós temos, por exemplo, uma coisa que é essencial, que é a justificativa. E o que é uma justificativa? Né? O que é justificar em termos científicos? Justificar é você explicitar, explicar efetivamente por que a sua pesquisa é relevante. Por que alguém merece ou precisa ler a tua pesquisa? Ela tem realmente alguma relevância? Se você não é capaz de convencer alguém que a tua pesquisa é relevante,
que eu falo para meus alunos? Um passo atrás. Vamos verificar, então, se a sua pesquisa tem alguma relevância. Por quê, gente? Porque fazer ciência é, como eu escrevi, objetivar o progresso e a melhoria da vida em sociedade. Seja com novas descobertas, ideias que irão levar a humanidade ao progresso, à melhoria. Então, se a sua pesquisa não se justifica, se ela não tem relevância, ela não deve ser feita. Mas cuidado, às vezes você não encontra essa relevância, mas ela está lá. Talvez às vezes você precise de uma ajuda, de um orientador, de um mentor, enfim, mas tem que estar lá. Não existe a hipótese dela não estar lá. Outra questão importantíssima será o objetivo geral. O objetivo geral da pesquisa, né? Ou seja, o que você está objetivando realmente com essa pesquisa? Bem, a primeira coisa que tem que ter em mente é, via de regra, qualquer pesquisa científica tem como grande objetivo, ou objetivo geral, aferir se a sua hipótese responde de forma satisfatória ou não ao seu problema. Basicamente, esse é o objetivo geral de qualquer pesquisa. Mas óbvio que você vai pegar essa ideia e vai botar dentro do teu caso concreto. Então, digamos, eu quero investigar se o Supremo Tribunal Federal, o tema, praticou ativismo judicial na decisão da pesquisa aliás, na autorização da interrupção da gestação dos fetos anencefalo. Esse é o meu tema. Qual seria, então, o meu problema? O Supremo Tribunal Federal praticou ativismo judicial nesse caso específico? Hipótese: sim, ele praticou por isso. Qual, então, é o objetivo geral da pesquisa? Aferir-se na decisão X, né, nesse caso da DPF 54, da anencefalia, o Supremo Tribunal Federal, ele acabou por aplicar um ativismo judicial exacerbado, assumindo uma função que não seria sua, mas do Congresso Nacional. Esse é o objetivo geral. Mas percebam que a grande questão do objetivo geral é verificar se a minha hipótese confirma, responde ou não o meu problema. Mas cuidado, pesquisa científica não é uma busca desenfreada para comprovar aquilo que você acredita. Isso é muito importante. Senão vira algo completamente parcial. E a ciência, ela é imparcial. Além do objetivo geral, nós temos os chamados objetivos específicos. E muita gente esquece, mas eles são, gente, basicamente essenciais. Porque depois que a gente escreve o projeto de pesquisa, nós vamos precisar escrever o sumário prévio, né? Ou ser aquele índice, né? Mas nós chamamos nesse momento de sumário prévio. E para isso, os objetivos específicos são essenciais, né? Eles são essenciais. Eu sempre digo, eles são o caminho pelo qual o pesquisador vai chegar ao seu objetivo geral. Essa é a grande questão. Você tem o objetivo geral, que é a grande meta. E os objetivos específicos, que são o quê? São o caminho, ou os caminhos que você deverá fazer para chegar no objetivo geral. E aqui tem uma sede interessante. Os objetivos específicos, é difícil falarmos isso, hein? Mas nesse caso, sempre devem começar com verbos. Olha só, os objetivos específicos. Por exemplo, interpretar como o Supremo Tribunal Federal disse isso, aquilo. Relacionar como o Banco Central vendeu dólares para segurar o câmbio no Brasil. Enumerar isso. Examinar, explicar, considerar, conceituar. Eu gosto muito de conceituar, porque eu gosto muito de filosofia da linguagem. Demonstrar. Então, esses aqui são alguns exemplos de verbos para se usar
como objetivos específicos. Lembrando sempre, os objetivos específicos devem ser curtos. Verificar isso, ponto e vírgula. Estabelecer isso, ponto e vírgula. Interpretar isso, ponto e vírgula. Percebe? O ideal é que tenha pelo menos uns 5 a 6, mas quanto mais, melhor. Porque quanto mais objetivos específicos você tiver, mais você terá auxílio para escrever o seu sumário prévio. Outra questão importante. Aqui vamos falar do seu best friend na pesquisa. Tá bom. Talvez o segundo best friend, o primeiro muitas das vezes deveria ser pelo menos o orientador. Mas aqui sempre será um grande best friend, que é o marco teórico. O que é o marco teórico? É aquele autor, ou de forma mais acadêmica, é o pensamento de um autor que vai te acompanhar desde as vezes do título até você chegar nas conclusões ou considerações finais. Percebe? Você vai caminhar com esse pensamento. Então, por exemplo, eu estou pesquisando sobre ativismo judicial. Então, eu vou usar como marco teórico, por exemplo, um juiz filósofo chamado Ronald Dworkin. Estou pesquisando sobre, digamos, a história do século XX. E aí o meu marco teórico vai ser o Eric Hobsbawm, que é um grande historiador do século XX. Ou estou pesquisando sobre, digamos, a origem dos duelos, né, dos duelos no Brasil. Então eu vou fazer uma análise genealógica dos duelos. Aí vou usar, por exemplo, um autor que trabalha com a genealogia, que é o Nietzsche, ou com a arqueologia, que é o Foucault. Percebe? Então, o pesquisador ele vai te acompanhar e ele vai ser, aqui eu gosto sempre de exemplificar isso daqui. Você normalmente tem vários óculos, ou seja, vários autores para utilizar. Você vai escolher normalmente um só. Às vezes 2, mas o mais comum é um só. Escolham esse óculos, esse autor, essa lente, e a partir dela é que você vai enxergar o seu problema. Então, um erro comum, muito comum, é você falar: o meu marco teórico é Habermas. Você usa Habermas num capítulo inteiro e fala tudo que você sabe de Habermas. De repente, Habermas sumiu. Ele não aparece mais na tua pesquisa. Não! O marco teórico não pode só ocupar um lugar em um capítulo. Ele está presente, direto ou indiretamente, em toda a sua pesquisa. Por quê? Porque é a lente pela qual você vai enxergar o seu problema. E qual é a coisa boa do marco teórico? Muitas das vezes ele te salva de apanhar numa banca. Por quê? Porque aí ou vão ter mais respeito pelo marco teórico, ou se forem batem nele e não em você. Então o marco teórico ele vai ter uma importância muito grande. Outra questão importante são as variáveis. O que isso quer dizer? Bem, em primeiro lugar, variáveis são elementos que podem influir na pesquisa e que devem ser levados em consideração pelo pesquisador, quando existirem, nem sempre existem. E sob certas circunstâncias, elas assumem determinado valor e podem ser mensuráveis. Nem todas as pesquisas possuem variáveis, portanto, diferente dos demais itens, esse não é exatamente obrigatório. Mas sempre deve ser verificado pelo pesquisador. Nas ciências sociais, por exemplo, vamos ter como hipóteses como tipos variáveis. Classe social, raça, renda, escolaridade, por exemplo. Então, digamos, eu quero pesquisar sobre evasão escolar. Se eu não levar em consideração variáveis, a minha pesquisa vai ser furada. Por quê? Porque a evasão escolar em bairros com poder aquisitivo alto é infinitamente menor do que em bairros com uma renda per capita muito menor. Se eu jogar tudo isso num bolo, eu, na verdade, não sei o que está acontecendo na escolaridade do meu município. Agora, se eu tiver essa variável, por exemplo, renda,
classe social, raça, etc., escolaridade dos pais, eu começo a entender e eu consigo mapear, e aí sim eu consigo chegar à resposta do meu problema de forma satisfatória. Então, muitas das vezes, as variáveis serão essenciais, como nesse caso de evasão escolar. Ou, por exemplo, se eu estou investigando a questão do ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal, nesse caso específico, como eu falei, da anencefalia, as variáveis não vão acrescentar grande coisa. Ou, se eu quiser analisar o voto de cada ministro, partindo da sua classe social, verificando raça, renda, etc., escolaridade dos pais deles, aí as variáveis podem ser interessantes. Então, depende de que tipo de pesquisa nós estamos falando. Mas se elas existirem, elas precisam ser verificadas, porque caso contrário, sua pesquisa não vai dar certo. Ciência, portanto, como eu falei, gente, só se faz com rigor metodológico. Sem esse rigor, não se estará fazendo ciência. O pesquisador, então, deverá definir a pesquisa quanto à abordagem, natureza, objetivos e quanto aos procedimentos. Por fim, o pesquisador deverá analisar a sua pesquisa e verificar qual o método científico ele irá utilizar. Se dedutivo, indutivo, etc., etc., como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, é óbvio que eu não vou esgotar o tema, né? Vou citar alguns tipos para norteá-los sobre essa questão. Primeira coisa a definir, portanto, vai ser o quê? A pesquisa quanto à sua abordagem. A pesquisa ela poderá ser, portanto, qualitativa ou quantitativa. Qualitativa, ela não está preocupada com o que nós chamamos de representação numérica. E sim, ela procura uma maior compreensão em relação a um grupo social, a uma organização. Por exemplo, a pesquisa que eu falei para analisar a questão do Supremo Tribunal Federal, do ativismo judicial, naquela decisão. Não me importa os números dela. A análise que será feita será uma análise qualitativa. Agora, se eu quisesse pesquisar, por exemplo, quais as decisões do Supremo Tribunal Federal foi criticado por um forte ativismo judicial nos últimos 20 anos. Esse é o tipo de pesquisa que não me importa qual a decisão em si foi criticada, mas quantas. Então, já o método quantitativo, ele se propõe a explicar por meio de dados quantificáveis as causas e as consequências e as inter-relações entre fenômenos. Então, são tipos de pesquisas que são diferentes entre si. E tem uma terceira, que é justamente o quê? Misturando as duas. Alguns chamam de pesquisa mista, outras de quali-quantitativa ou de qualitativa quantitativa. Então, a sua pesquisa quanto à abordagem pode ser qualitativa, quantitativa ou mista, não é? Dependendo da sua opção. Ela pode ser básica ou aplicada. Básica é quando envolve interesses gerais. Aplicada é quando envolve verdades e interesses mais locais, mais localizados, né? Só no Brasil, só no município X, Y, Z, ou não. Eu estou analisando algo que vai se tornar uma grande lei física universal. Outra questão importante a ser definida é quanto aos objetivos. A pesquisa pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Bem, o próprio nome já diz, exploratória ela quer investigar, dar maior familiaridade ao tema. Descritiva, ela vai querer descrever os fatos e a realidade, sem emitir grandes opiniões, digamos assim. Já a explicativa, ela vai explicar por que isso acontece. Normalmente, nós fazemos uma pesquisa exploratória descritiva e explicativa, misturamos as duas delas, mas nada obsta que você escolha apenas uma dessas. E, por fim, temos as pesquisas em relação aos procedimentos. Temos a pesquisa experimental, que é aquela que normalmente nós fazemos em laboratório ou em algum local em que nós possamos controlar as variáveis,
em relação a vento, em relação à salinidade da água, etc, etc. Muito utilizado em pesquisas empíricas e biomédicas, né? Temos a pesquisa bibliográfica, que é feita basicamente com livros e artigos científicos, sejam físicos ou na internet. Temos a pesquisa documental, que aí normalmente vão se usar também livros, artigos, mas mais em bibliotecas, como também utilização de jornais, de mapas, se utiliza muito isso. Normalmente, toda pesquisa bibliográfica acaba sendo também documental e documental bibliográfica, né? Normalmente isso acontece. E temos a pesquisa de campo, né? E ela caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica ou documental, se realiza a coleta de dados junto a pessoas com recursos de diferentes tipos de pesquisa. Ou seja, o pesquisador ele sai do laboratório, sai do gabinete e ele sai, né? Vai para fora fazer esse tipo de pesquisa. Mas normalmente toda pesquisa de campo tem também uma pesquisa bibliográfica documental a priori. Das pesquisas de campo, as mais conhecidas, digamos assim, né? Vamos ter a ex post facto, que a principal característica dessa pesquisa é o fato dos dados serem coletados após a ocorrência dos eventos, ou seja, evasão escolar. Primeiro tem que ter evasão escolar, só depois é que eu posso analisar. Esse é um tipo de pesquisa ex post facto. Pesquisa levantamento são grandes estudos exploratórios descritivos, né? Por exemplo, um bom exemplo disso é o censo que o IBGE faz. Ele passa nas casas querendo saber como você se autodenomina, raça, sua renda, quantas pessoas moram com você, etc, etc. Temos a pesquisa de survey, que lembra a pesquisa levantamento, mas normalmente o grupo de interesse ele é mais restrito, né? Então, eu não vou investigar no Brasil inteiro, uma cidade inteira, mas eu vou investigar, por exemplo, os médicos do hospital X sobre a opinião deles em relação à eutanásia. Então, eu aplico esse método de survey. É como se fosse uma pesquisa de levantamento, mais aplicada num grupo menor, normalmente. Estudo de caso, outro que é muito utilizado na medicina, muito utilizado também no direito, que visa conhecer em profundidade como e por que uma determinada situação, que se supõe ser única e tal, e procura-se descobrir o essencial e característico nela. Então, por exemplo, nesse caso que eu mencionei, da DPF 54, que tratamos, né, sobre o assunto do aborto ou da interrupção da gestação. É um estudo de caso. Pesquisa participante caracteriza-se pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas. Ele participa, ele se envolve com aquelas pessoas efetivamente. Pesquisação é uma pesquisa empírica que visa resolver um problema social. Então, como diminuir o número de crianças subnutridas na comunidade X? Então, o pesquisador procura formular alguma ação para resolver esse problema. Pesquisa etnográfica, né, usada muito pela antropologia, é onde o antropólogo ou o pesquisador vai, por exemplo, para uma tribo de índios e fica de longe anotando como eles vivem, como eles comem, como é a forma que eles vivem em família, etc, etc. Não precisa ser só numa tribo, não, tá? Pode ser, por exemplo, também numa empresa, numa universidade. A etnografia, cada vez mais, vem sendo uma metodologia bem legal, bem utilizada. Ultrapassando, né, essa escolha, né, dos métodos, vamos chegar agora nos métodos científicos propriamente ditos. Os dois primeiros, indutivo e dedutivo. Dois hoje muito criticados. O método indutivo, que é do primeiro desse quadrinho aqui, que é o Bacon, Francis Bacon. O conhecimento é fundamentado exclusivamente na experiência, sem levar em consideração princípios pré-estabelecidos. Eu parto do caso concreto e diversos casos concretos até conseguir
ter uma regra geral. Já o método dedutivo, que é do René Descartes, que vocês estão vendo aqui, o segundo, eu parto de uma regra geral que eu formulo puramente racionalmente, eu só uso a minha razão, e essa regra geral se torna uma lei geral, uma lei universal para todos os casos concretos. Ok? Os dois são criticados. O indutivo porque ele dá um salto no escuro, ou seja, ele investiga, digamos, 500 casos, e a partir disso ele forma uma regra geral. Mas será que num caso 501 sairia diferente? Essa é uma crítica. O dedutivo é a mesma coisa. Eu parto de uma grande regra geral e depois tenho que incluir tudo ali. É também um salto no escuro. Até por muito criticar o método dedutivo, esse último personagem aqui, o Karl Popper, ele criou o método hipotético dedutivo, que é parecido. Ele também parte de uma regra geral para os outros casos concretos, específicos, mas ele tenta, de todas as formas, encontrar erros na sua hipótese. Ou seja, a expressão, ele tenta falsear, encontrar erros. Se ele encontrar erros, ele dá um passo atrás e vai ter que formular uma nova hipótese. Se ele tentou de tudo e não encontrou erros, é porque a hipótese dele se configurou correta. Um outro método muito importante, vamos ter um chamado método dialético. E os seus dois considerados pais, né, da dialética, vamos ter Hegel e Marx. A regra geral da dialética, né, é a seguinte: eu tenho uma tese, tenho uma antítese, e a partir da tese com a antítese, eu tenho uma conclusão. Dessa conclusão, muitas das vezes, eu consigo encontrar uma nova antítese. E aquela que era a conclusão se torna a tese, a outra antítese e a outra conclusão. Ela é muito legal para estudar objetos como em relação à história, à cultura, à sociedade. É um método muito interessante porque coloca pensamentos opostos se degladiando intelectualmente. E a partir dessa briga entre duas formas de pensar, muitas vezes completamente diferentes, você encontra uma terceira que consegue mais ou menos coaduná-las. É bastante interessante também o método dialético. Método sistêmico, num mundo cada vez mais sistêmico, onde a pessoa, além do conhecimento específico, precisa ter um conhecimento mais geral, mais holístico, o método sistêmico ele é essencial. Então é um conhecimento científico de um sistema, ele traz consigo a ideia de que este deve ser analisado por diversas disciplinas de forma integrada. Na visão sistêmica, devemos procurar a pesquisa multidisciplinar, porque assim estaremos considerando as interações entre as partes de forma completa. Assim, o modelo sistêmico quer construir uma ciência unificada para que possamos resolver problemas formulados como sistemas. Por exemplo, digamos, o problema ambiental que hoje o mundo vive não é um problema apenas para ambientalistas e biólogos. A gente requer físicos, químicos, juristas, filósofos, antropólogos, sociólogos. Todos esses pensem o problema do meio ambiente enquanto um sistema e que é necessário várias formas diferentes de enxergar o mesmo problema para que a gente consiga chegar na melhor resposta para essa questão. Outro método importante é o método fenomenológico. O método fenomenológico, que vai ter como seus grandes nomes o primeiro, que é o Russell, e o segundo, que é o Heidegger, ele é uma pesquisa basicamente qualitativa e ele quer, na verdade, descrever a realidade a qual ela é, a qual ela pode ser observável. Percebe? Não tem nenhuma crença, nenhuma ideia metafísica. Ela busca encontrar a realidade como ela é, nua e crua, né? O fenômeno em si, e não como ele deveria ser. E para isso, a questão da historicidade, o fato pelo qual
como o homem está inserido na sociedade e como é ele, ser humano, quem cria conceitos, cria ideias e não algo pré-estabelecido de forma metafísica. O método fenomenológico, portanto, ele é muito necessário. Eu uso demais esse método fenomenológico, um dos que eu mais uso. Então eu acho muito importante, justamente pela ideia de pré-compreensão. Ou seja, sempre existe alguma coisa por detrás do que a gente está investigando, né? Seja um valor, seja uma ideia, seja um conceito. Então a pré-compreensão ela sempre existe. E você conhecendo a pré-compreensão te ajuda a não derrapar e achar que as coisas sempre foram assim. Te ajuda a encontrar o que existe por detrás do fenômeno. Isso em hermenêutica, por exemplo, é muito importante. Quem vai estudar o direito, quem vai estudar filosofia, quem vai estudar teologia, é muito importante. E por fim, vamos ter um método chamado genealógico, ou a genealogia. E aqui os dois que eu coloquei aqui, é o primeiro, Michel Foucault, o carequinha, e o bigodudo, que é Friedrich Wilhelm Nietzsche. E o método genealógico, ele parte da seguinte ideia, né? Ele parte da existência de valores por detrás daqueles próprios valores que você acreditava que eram seus, por exemplo. De onde surgiram esses valores? O método genealógico, portanto, ele procura investigar a origem desses valores. Isso é muito importante. Ele nega a existência de caráter absoluto. Ele relativiza esses valores, né? Justamente porque genealogia significa o elemento diferencial dos valores do qual decorre os valores desses. Indica uma história da moral, a qual não se dá em uma evolução linear, sem cortes, astúcias, movimentos e contradições. Mostra exatamente que a história é assim. E os valores, por exemplo, do ser humano se modificam. Uma hora a sociedade está mais conservadora, uma hora ela está mais liberal. Então a genealogia vai ser muito importante. E Foucault, aplicando o método genealógico a uma ideia que ele chama de arqueologia, mas que é basicamente a genealogia, ele procura explicar o quê? Que existe muita relevância não nos grandes assuntos, nos grandes fatos históricos, nas grandes instituições, mas na vida diária, na vida cotidiana, que é assim que eu consigo entender melhor a origem essencial das coisas. Não ficar apenas preso nos grandes eventos históricos, mas também, além deles, investigar a vida cotidiana, a vida como ela é até aquele momento. Portanto, aqui eu procurei mostrar os elementos principais, né? Primeiro, mostrando que a ciência é diferente, que a ciência tem um método, que a ciência tem um rigor científico, que você precisa seguir esse rigor científico. Isso é muito importante. Diferente dos demais métodos, como método empírico, senso comum, filosófico e teológico religioso. Ciência requer projeto de pesquisa. E nesses projetos de pesquisa nós vimos os principais elementos constitutivos. Tema, problema, hipótese, objetivo geral, objetivos específicos, variáveis, marco teórico, né? E por fim, como escolhermos o tipo de pesquisa. Vai ser qualitativa, quantitativa, vai ser aplicada, básica, até chegar efetivamente na escolha da pesquisa propriamente dita, que será uma pesquisa bibliográfica documental apenas, ou se haverá também uma pesquisa de campo, e havendo uma pesquisa empírica ou de campo, qual dos modelos, né, alguns que eu citei, também será utilizado. E, por fim, a escolha do método em si, se será indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, dialético, sistêmico, fenomenológico e genealógico. Ufa! É bastante coisa, eu só tinha uma hora para falar, ultrapassei um pouquinho, mas muito pouco. Então, consegui mostrar para vocês quais os elementos precisam constar na sua pesquisa. E se você conseguir pensar, elaborar um projeto com esses elementos, tenha certeza que o seu projeto vai ficar a contento e a sua pesquisa, muito provavelmente, vai correr por um caminho legal.
agradeço a sua paciência, a sua audiência. E lembrando que na nossa próxima aula eu vou continuar nisso que eu estou mencionando, mostrando os principais erros, mostrando como fazer o projeto, ou seja, mostrando o caminho das pedras, agora que você já detém um pouco desse conhecimento teórico. Vamos aplicá-lo e vamos evitar problemas, evitar erros, ok? Portanto, não se esqueça, assista a nossa próxima aula, que será essencial para dar continuidade na pesquisa, tá bom? Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.